De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Pode a figueira, por acaso, produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Esta palavra do livro de Tiago, capítulo 3, versículos 10 ao 12, deixa bem claro que é impossível alguém ser do bem e fazer o mal. É impossível alguém ser do mal e fazer o bem. Na verdade, quando uma pessoa é do mal, ela pode até fingir fazer o bem. Mas quem é do bem nunca vai fingir fazer o mal e nem tampouco fazer o mal. Mas quem é do mal, de tão mal que é, pode fingir ser uma pessoa do bem. Isso é muito importante você ter claro em sua mente. Por quê? Primeiro, a seu próprio respeito. Porque muitas pessoas, eu creio todas as pessoas, se não a maioria, a grande maioria, gostam de dizer que são do bem, gostam de pensar que são do bem. Você até ouve falar muito em conversas, comentários. A pessoa diz assim, não, eu sou do bem, né? Eu sou do bem, fulano é do bem. As pessoas gostam da ideia de dizer, de pensar que são do bem. Agora, o que isso quer dizer, na verdade, na mente de muitas pessoas, é questionável. Porque para muitos que se dizem do bem, uma mentirinha de vez em quando não faz mal. Para muitos que se dizem do bem, guardar mágoa às vezes é justificável. Eu sou do bem, mas o fulano me paga. Não é verdade? Então muitas vezes a pessoa se julga do bem, mas pelo bem próprio, pelo bem segundo a sua própria justiça. E como Jesus disse, não há ninguém bom nesta terra, a não ser o próprio Deus. O único bom, a fonte do bem é Deus. Então se alguém vai se julgar do bem, tem que se medir aos parâmetros, aos padrões do bem que vem de Deus. E não os próprios padrões, porque se nós formos desenhar os nossos próprios padrões, então nós sempre vamos favorecer nossos próprios atos. Então você se julga uma pessoa do bem, a pergunta é, você é de fato alguém assim? Por exemplo, segundo o texto aqui, é impossível de uma só boca proceder bênção e maldição. Como é que você pode dizer com a sua boca, graças a Deus, louvado seja Deus, Deus te abençoe, e daqui a pouquinho está xingando palavrão? Daqui a pouquinho está amaldiçoando uma pessoa, fofocando, falando mal de uma pessoa. É claro que você não é tão do bem quanto você pensa. Porque a sua boca, na verdade, destila maldição, destila palavras ruins. E nós vemos isso o tempo todo. Você vê isso muito na internet, nas redes sociais. Você vê até hoje em dia chamados irmãos, né? Os irmãos, aqueles que se chamam de irmãos, aqueles que se chamam da fé. Quantas vezes eles vivem a atacar pedras? O trabalho deles é atacar pedras nos outros. Com um lado da boca, eles glorificam a Deus. Com o outro lado da boca, eles atacam os irmãos. Eles atacam os outros. Como é que pode? Se são bênção, por que sai maldição da boca deles? Se são do bem, do amor, por que sai tanto ódio do coração deles? A verdade é que eles não são tão do bem quanto dizem. Na verdade, são do mal. Porque se você é do bem, você faz o bem. Pelos frutos conhecereis a árvore, disse o Senhor Jesus. Pelos frutos conhecereis a árvore. Você tem que ver os frutos da sua vida.
isso com o seu próprio respeito e também com as pessoas ao seu redor. Você que namora, você que está considerando alguém aí para casar, você tem que olhar quais são os frutos dessa pessoa. Porque você, às vezes, por um sentimento, ignora os frutos dela, você ignora as atitudes dela. E você fecha os olhos e dá um salto no escuro, esperando que lá embaixo tenha uma rede para te pegar. Mas, na verdade, tem pontas, tem pedras pontiagudas esperando você se esfacelar lá embaixo. Que é porque você fica ignorando os frutos maus dessa pessoa que você gosta. Quais são os frutos do seu namorado, da sua namorada? Quais são os frutos deste sócio que você tem no seu negócio, essa pessoa que você está considerando para fazer uma sociedade com você? Quais são os frutos? Quais são os frutos dessa pessoa que você segue nas redes sociais? Você admira? Quais são os frutos da vida dela? Você tem que observar os frutos. Quem é do bem, faz o bem. Não só fala, não só finge. Não é alguém que faz o bem em alguns pontos e, por outro lado, destila ódio, destila maldade. Quem é do mal, finge fazer o bem, mas na verdade faz o mal. Ainda que faça o bem em alguns pontos, mas há atitudes más nesta pessoa, que ela justifica, que ela se defende atrás de um orgulho, atrás das suas próprias razões. Então, cuidado. Tenha atenção para saber se você é alguém do bem ou alguém do mal. Porque não existe meio termo, tá? Tá bom? Não existe meio termo. Ou você é do bem ou você é do mal. Não existe aquela coisa, eu sou do bem, mas às vezes eu passeio lá no mal. Não. Então você é do mal. Você é do mal. Ainda que você finja ser do bem. Você é do mal. Não existe meio termo. E não há quem seja do mal que de vez em quando eu sou bonzinho. Não, é mal. É assim que é. Não existe. É impossível. Está escrito aqui. É impossível de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada. É impossível. Então você tem que se posicionar. Você é do bem, então você faz o bem. Você erra. Quem é do bem não é perfeito, não. Erra por ter a sua humanidade. Mas erra, se conserta, aprende e não erra mais naquele ponto. Essa é a atitude das pessoas do bem. Então avalie desta forma a sua situação e também as das pessoas ao seu redor, para você cuidar daqueles que se dizem do bem e que às vezes até fingem muito bem ser tais pessoas.